Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz que de quem alguém é vencido, faz-se também servo. Isto significa dizer que se a humanidade é vencida pelo medo, torna-se serva do medo. Se a humanidade é vencida pela incerteza, torna-se serva da incerteza. A ressurreição de Jesus Cristo vem então como uma resposta para ser um guia à humanidade. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso não significa simplesmente a morte física, mas ante o mundo espiritual existem pessoas que caminham, que trabalham, que sonham, que fazem projetos, que estão vivas fisicamente, mas que estão mortas espiritualmente, ou estão mortas, ou se sentem mortas, se sentem vazias. E a ressurreição dele traz então a resposta para esse tipo de vida, ou para esse tipo de vivência. Porque está escrito ainda na carta 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10, que a aparição dele, isto é, a ressurreição dele, trouxe o quê? Trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, significa dizer que quando ele ressuscita, nós ressuscitamos também. O mesmo poder que o ressuscita, ressuscita-nos também. Ressuscita a humanidade. Por isso que observar a esfera espiritual apresentada por Jesus Cristo na sua morte, na sua ressurreição, nos seus ensinamentos, é o que produz uma jornada completa, em que se vive, em que se morre, em que se ressuscita. Pense sobre isso, porque quando nós falamos que em que se vive, em que se morre, em que se ressuscita, a vida, não apenas a vida carne, mas a vida espírito. Porque quando nós nascemos ante o mundo espiritual, nascemos mortos. Por que nascemos mortos? Porque temos uma tendência prática de abrir prisões, seja pelo ódio, pela ira, pelo rancor, pela cólera, pela angústia, pela ansiedade, pela depressão. Então, humanamente, existe uma tendência a se permitir que prisões sejam cercadas, que prisões sejam abertas e nos cerquem. Mas espiritualmente, a ressurreição de Jesus Cristo nos torna também livres. Livres e ressuscitados. Para quê? Para entender e compreender o conhecimento e a esfera espiritual da força que está seguida dessa manifestação de Jesus Cristo após a sua morte, vindo pela sua ressurreição. Trazendo o quê? Trazendo a fé, trazendo a esperança, trazendo a compreensão de que ele veio para nos tornar livres. Livres a ponto de que nada venha nos amedrontar ou nos abalar, mas venhamos a ter a participação na natureza divina. Reflita sobre isso, pense sobre isso. A ressurreição dele ressuscita você também. Curta este vídeo, compartilhe este canal. Seja abençoador de vidas também neste evangelho tão profundo e tão glorioso que é o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.